Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, iremos aprender a como calcular o determinante via cofator. Bem, a definição diz o seguinte: seja um número real qualquer, azão linha I, coluna J, grave bem isso, chama-se cofator de elemento Azinho e J da matriz A pertencente a M de tamanho N. Devemos notar que Azão e J é o determinante da matriz de ordem n-1, obtida de Azão pela supressão da linha iésima e da coluna jésima multiplicada por -1 elevado a I mais J, onde I será a linha, J coluna e iremos representar a matriz linha, isso, coluna, ou seja, I J. Bom, essa definição pode ser um pouco complexa de se entender neste momento. Porém, no decorrer da nossa aula, irei apresentar exemplos onde ficará mais fácil para entender. Vamos utilizar como exemplo essa matriz de ordem 3 por 3 e vamos chamar ela de matriz A. E temos aqui em cima a fórmula para calcular o determinante utilizando cofator. Bom, a fórmula é o seguinte: determinante de A é igual a Azinho linha 1 coluna 1. O que é esse Azinho? O Azinho será o termo da nossa matriz, ou seja, o número que está na determinada linha e determinada coluna. Neste caso, estamos falando do número 1, que está na linha 1 e coluna 1, multiplicado pelo cofator que iremos achar, mais à frente. E assim por diante, o termo da primeira linha, da segunda coluna, primeira linha e terceira coluna. Bom, tomando a definição, para a gente calcular o cofator, temos que fazer a supressão da iésima linha e jésima linha. Vamos fazer, primeiramente, do azão, que é o cofator que a gente vai querer, da linha 1, coluna 1. Então, fazemos a supressão da linha 1 e da coluna 1. A matriz que sobrou, ou seja, a primeira linha 9 e 10, sempre da esquerda para a direita, 9 e 10 na primeira linha e na segunda linha 1 e 0. A gente vai calcular o determinante apenas dessa matriz 2 por 2. Mas antes de calcular o determinante, temos que observar e fazer uma seguinte conta, bem simples. Bem, nós iremos pegar esses dois termos que estão acompanhando o azão, que estamos tratando da linha 1, coluna 1, e vamos somá-los. 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, o resultado sendo par, o sinal do nosso determinante será positivo. Então, o que acabamos de fazer foi apenas somar esses dois termos para a gente saber qual será o sinal do nosso determinante. Bem, agora vamos calcular o determinante dessa matriz. E como iremos achar esse determinante? É de uma maneira bem simples. Iremos multiplicar os termos da diagonal principal e subtrair pela multiplicação dos termos da diagonal secundária. Neste caso, 9 vezes 0 menos 10 vezes 1, e o resultado dá menos 10. Bom, então, nós obtemos o nosso primeiro resultado. Agora vamos para o próximo passo, que será azão, linha 1, coluna 2. Fazendo a supressão da linha 1 da coluna 2, obtemos a matriz na primeira linha 8, 10 e a segunda linha 12 e 0. Vamos agora, primeiramente, fazer o estudo do sinal. Vamos pegar 1 mais 2, que vai ser 3. Agora temos o resultado ímpar. Quando o resultado for ímpar, o sinal será negativo. Realizando a mesma operação para achar o determinante, vamos multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair pela diagonal secundária, que achamos aqui menos 120. Porém, quando a gente fez o estudo do sinal, deu menos o determinante. Então, vai ser menos vezes menos 120, que dá positivo, mais 120. Ok, achamos o nosso segundo resultado. Vamos para o terceiro. Azão, linha 1, coluna 3. Fazemos a supressão da linha 1, da coluna 3. Nos restou 8, 9, 12 e 1. Vamos agora fazer o estudo sinal. 1 mais 3, 4, par positivo. Partindo agora para o cálculo do determinante. Diagonal principal menos a diagonal secundária. O resultado aqui deu menos 100. Beleza, achamos os nossos três resultados. Agora vamos para o próximo passo. Bem, temos aqui a nossa fórmula novamente, a nossa matriz. E agora vamos aplicar os valores, a fórmula, para a gente achar finalmente o determinante da matriz. Eu deixei em cores separadas para ficar mais fácil, para vocês verem quais valores serão aplicados, quais valores a gente irá substituir na fórmula. Primeiramente, vamos pegar o termo que está na linha 1, coluna 1. Lembre-se que o Azinho é o termo e o Azão é o cofator, o determinante que a gente acabou de achar anteriormente, aqueles três resultados. Vamos pegar primeiro o 1, que está na linha 1, coluna 1, e multiplicar pelo resultado que a gente achou anteriormente de Azão, linha 1, coluna 1, que foi menos 10. Agora vamos para o próximo. Azinho, da linha 1, coluna 2. Ou seja, qual é o termo que está aí?
é o 5. 5 vezes o resultado que a gente achou anteriormente, 120. E agora o termo que está na linha 1, coluna 3, que é o 7, vezes o resultado que a gente achou, menos 100. E agora é só realizar a operação. Então temos menos 10 mais 600, menos 700. E o resultado dá menos 110, ou seja, achamos o nosso determinante da matriz A utilizando o cofator. Bom, chegou a hora que todo mundo gosta, né? Aquele macete para facilitar a nossa vida na hora da prova, da correria, a gente aqui nervosismo, só lembrar do macete que fica mais tranquilo. Bem, e qual é esse macete? O macete é o seguinte: assim que estivermos cara a cara com a matriz, vamos procurar zeros nela, tanto qualquer linha ou qualquer coluna. Vamos dar uns dois exemplos que vai ficar mais fácil. Temos aqui duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Olhando para a matriz A, qual coluna ou qual linha você escolheria? Se você falou a terceira linha ou a terceira coluna, está certo. O zero está em ambas. Aí dependeria da que você escolher na hora. E agora a matriz B. Qual linha ou coluna você escolheria? Você falou a coluna 3, está certíssimo, pois nela há dois zeros, então vai facilitar demais a nossa conta. Vamos dar o exemplo dessa matriz B? Temos a nossa fórmula aqui novamente, nesse caso agora, onde era o A, se tornou o B, pois agora estamos querendo o determinante da matriz B. Então, o Bzinho são os termos e Bzão os cofatores. Mas seguindo tudo que a gente viu até agora, os Bzinhos são os termos. Então, se a gente pegar o termo que está na segunda linha da terceira coluna, é o zero. E o termo da terceira linha, terceira coluna, também é o zero. Ou seja, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então, já aplicando na fórmula, já eliminamos duas partes da nossa conta. Sobrou apenas o Bzinho linha 1, coluna 3, multiplicado ao cofator que queríamos calcular, Bzão linha 1, coluna 3. Vamos lá calcular? Seguindo aquele mesmo esquema, né? Vamos fazer a supressão da linha 1, coluna 3. Nos restou a matriz 3, 2, 4, 1. Antes de tudo, vamos somar. 1 mais 3, 4, par positivo. Fazemos a multiplicação da diagonal principal, subtraído a multiplicação da diagonal secundária. E neste caso, o resultado deu menos 5. Ok, já temos o Bzinho, né, que está na matriz, e o Bzão linha 1, coluna 3. Vamos agora só aplicar a nossa fórmula. Então, aplicando na fórmula, temos o termo que está na matriz, na linha 1, coluna 3, que é o 9, multiplicado pelo valor que a gente acabou de achar, que é menos 5. Com isso, achamos o nosso determinante da matriz B, que é menos 45. Bem, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenha gostado e que tenha aprendido a como calcular o determinante utilizando o cofator. Espero muito ter te ajudado. Então, até a próxima!